Bom dia, pessoal. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Raquel, sou a Volta Fada. Vamos dar continuidade às anomalias congênitas. Quer começar? Tratando assim. Nessa imagem nós temos duas tomografias, certo? Na verdade, uma tomografia do mesmo paciente, só que uma no corte e duas reconstruções. Uma no corte sagital, certo? Mediano. E outra no corte axial, ou coronal. As duas estão mostrando, aqui no caso, uma descontinuidade, certo? Entre o processo odontoide, que está aqui, e a vértebra C2, certo? Que esse processo odontoide da vértebra C2, ele faz justamente aquela articulação atlantoaxial, né? Que seria entre C1 e C2. A gente está vendo uma descontinuidade entre a vértebra e o processo. Aqui na coronal também tem essa descontinuidade. Caracterizado como modo odontoide. Que seria a variante anatômica do processo odontoide do C2. Tem uma falha no centro de ossificação desse processo. Aí ele desenvolve tipo destacado, certo? Destacado o processo do resto da vértebra do resto da vértebra C2. Só um. Acho que é a próxima. Bota aí. Pronto, beleza. Não, deixa eu falar, deixa eu você. Que tem que ser diferenciado da fratura, né? Da fratura da fratura do processo odontoide. Precisa ser diferenciada essa falha, essa variante anatômica dessa falha de ossificação de uma possível fratura, né? Realmente vai ter diagnóstico diferencial não só dessa fratura de odontoide, mas também de ossículo terminal persistente. Então, confunde muito essas condições. Aqui, acredito que nós temos uma fratura. Aqui é um dos tipos, né? Tem dois tipos tem dois subtipos, não é isso? Do processo odontoide. Do pós-odontoide. É isso? Tem dois subtipos, o ortópico e o distópico, no caso. O ortópico é quando a posição é normal, com um grande intervalo entre C2 e odontoide, e o distópico é quando é deslocado. Mas aí tá mostrando aí. O que é a fratura e o que é o osso? O que é o primeiro? Você é o primeiro. Por quê? Deixa eu ter uma perda da continuidade da cortical aqui. Certo. Beleza. As imagens que se completam. Isso, as imagens se completam, são dimensões diferentes. Cortical. E tá direito. Do ciclo terminal, né? Isso. Tem mais alguma coisa? O ciclo terminal persistente. Eu pensei também identificar isso aqui na base do C2. Como é que está o osso? Podem ver geral, assim, o contexto todo. Tem um aumento de redução, né? E aqui uma esclerose. Redução acentuada. Pode até ter fratura, mas seja que não tem desalinhamento cortical. E você tem, a minha impressão é que tem como se fosse lesões líquidas, assim, espaços, vertebrais, C2 também. Então, não sei se dá para de cara, assim, já dizer que tem uma fratura, sabe? Na patria materna.
lembrando que em relação, comparado com o mercado de fratura, existem 3 tipos de fratura do odontoide, né? E o ortodontoide, ele se confunde mais com a fratura do tipo 2, que é essa fratura da base do odontoide. Então, geralmente a gente está caracterizando aí, o tipo 1 já pega mais acima, né? E o tipo 3 já pega um pouco mais do corpo do odontoide. Do C2. Do C2. E aí a tipo 2 é que ela é mais estável, justamente porque está na topografia do ligamento transverso. Então, não vai tornar estável a articulação tanto a vértebra C1 quanto a C2. Favorecer a anestesia. E o próprio odontoide pode se associar à instabilidade odontoaxial. Isso. Ok. Tem outras 2 coisas interessantes, pessoal. Quer comentar? Por isso que Não, é só isso que eu ia perguntar. Qual é o ponto-chave dessa primeira imagem? tem uma chave. Olhar a fratura. Isso. Amém? 3 e 2. Então, acho que a genesia da porção posterior hoje, né, que certo? Fantástico. Pode ser que tenha sido voltado, mas acho que não, porque a pele parece íntegra, né, etc. Então, parece que tem também uma... que deveria estar aí, não está. E na imagem da direita também tem uma artrose, né? Na odontoide, assim. Só para também diferenciar, aproveitando o contexto. Pode nos achar habilidades da coluna, que é aquela artrose também. Outra coisa também, sempre quando a gente ela está se para dentro, a fratura está muito afastada isso que escolheu o mas também importante, porque se ele estiver muito afastado, vai ser difícil, às vezes, ele tem a borda simultaneamente, já que isso deles, quando forem fixar, lançar o fragmento para dentro do canal vertebral, até mesmo o glúteo, é grande, então eles levam muito isso em consideração. Então, no artigo 3, eles têm aulas desse período. Então, cercaram, né, a osodontoide. É uma patologia anatômica cervical rara. Não, doutor. A osodontoide vai ser uma patologia cervical anatômica rara, caracterizada por uma falha, né, desenvolvimento normal do processo odontoide, que vai se apresentar hipoplásico, formato mais arredondado, sem ausência de comunicação, né, com o corpo vertebral, C2, e também vamos ter uma hipertrofia do arco anterior de C1. Muitos casos podem ser assintomáticos, mas lembrando que, como foi falado, né, pode gerar uma estabilidade cervical, então subluxação atlanto-axial anterior. O ossículo ele vai estar localizado superiormente, e ele pode apresentar dois tipos anatômicos, né, como também foi falado, o ortotópico, que é a posição do ossículo vai ser ali esperada, do odontoide, e o distópico, que ele vai ficar mais próximo ao occipital, ali na área do forame magno. O osodontoide, né, ele pode estar ligado ao arco anterior do C1 pelo ligamento transverso intacto. E a etiologia ainda é controversa, né, mas a teoria mais pode ser traumática congênita, a traumática sendo a teoria mais aceita, né, que vai ser devido à necrose vascular por uma fratura do odontoide, que pode acontecer pré e pós-natal, né? Ou então, outros aceitam a teoria congênita, né, que vai ser realmente uma falha na função do odontoide do corpo vertebral durante o desenvolvimento. E também, como foi bastante pormenorizado, né, o principal diagnóstico diferencial vai ser com o ciclo terminal persistente com a fratura da base do odontoide, né? Então, aqui, exemplificando as ilustrações do lado. O osodontoide e o ciclo terminal persistente. Bom, e nessa... Caso comum de escoliose. Primeiro aponta o achado e diz que
Causa com os escoliose, na realidade vertebral, no universo, eu tinha tentado deixar, eu acho que você deve conseguir. Baixo. Aponta o. Aqui, ó. Eu não estou fazendo. Não, do outro lado. Mesmo nível. Isso. O que é isso aí? Também é uma ponta da história. Não entendendo, desculpa, como é? Sim, é uma evento, certo. O que é primeiro? Não. Um hemivértebra, né? Em vez de ter uma vértebra completa, um corpo vertebral, você está vendo só um pedaço do corpo vertebral, né? É uma causa com escoliose. Sim. Semivértebra dorsal, ventral, lateral. Só hemivértebra lateral. Hemivértebra lateral. Aí nós temos uma terceira hipófise coronal, em que é visto uma formação, no caso dessa vértebra, que ela está só pela metade aqui, do lado direito, ela está só pela metade e está fusionada com a vértebra inferior, no caso. Essa escoliose vai ser para a direita ou para a esquerda? Vai ser uma escoliose dextroconvexa. Isso. Que provavelmente é um centro de ossificação que não desenvolveu, né? Desenvolveu só tudo. Uma coisa interessante sobre isso, né? Ultrassonograficamente dá para você suspeitar aí no obstétrico, você faz a varredura da coluna axial, você roda no axial e você procura os 3 centros de ossificação da coluna, que é por isso que tem que a pergunta do Thiago fez, se é lateral, ventral ou dorsal. Você vê, você identifica qual que está faltando. Nesse caso, lateral à esquerda. Por isso que a gente consegue definir, é uma hemivértebra lateral. É importante fazer essa classificação, sobretudo em exames de pacientes jovens, crianças, etc., para o colega poder já saber para onde é que vai escoliose ao longo do tempo. E existe também a própria classificação, né, de segmentada. Nesse caso aí seria uma hemivértebra semi-segmentada, né, que ela está segmentada, ela não está segmentada a um processo, exatamente, ao inferior, no caso, ela está fusionada ao inferior, possível, assim, tá? Tem também o subtipo segmentada, né, não segmentada e encarcerada, não está representada aí, então. Totalmente segmentada é bem livre essa hemivértebra. Que vai ter um processo de exame, vai ter um... A não segmentada. Pode falar. Não segmentada vai ser conectada com a vértebra acima e abaixo, sem o disco intervertebral em ambas as margens. E a encarcerada vai ter o remodelamento ósseo, que vai ser bem característico na radiografia. Acertaram, né? A hemivértebra vai ser devido a uma falha parcial ou completa da vértebra ainda em desenvolvimento. E lembrando que o arco posterior, né, do lado da vértebra vai estar ausente, ele ainda pode estar presente, né, normalmente vai estar presente, incorporado ao arco vertebral acima ou abaixo. Elas podem acontecer de forma esporádica ou então em associação com disracios iniciais, ou as anomalias esqueléticas, cardíacas, trato geniturinário ou gastrointestinais. Né? E a classificação, como foi falado, reforçando, podem ser segmentadas total, semi-segmentadas e não segmentadas. As semi-segmentadas total pode ser não encarcerada, quando os espaços discais vão estar normais, acima e abaixo, né? Ou encarcerada, quando a gente vai ver defeitos nas vértebras adjacentes. Semi-segmentadas, a gente vai ver apenas um corpo vertebral, acima ou abaixo, que foi o nosso caso, e as não segmentadas, a gente não vai ter muito espaço discal, né? Vai estar articulado. E aí, não foi falado, a falha na formação anterior vai causar uma cifose, a falha na formação posterior, uma lordose, e a falha na formação lateral, uma escoliose, né? Tem do lado. E são esses
Ali nessa ilustração tem outra coisa ilustrada também, que são essas de baixo. Não sei. Vai passando na frente. Isso. No meio e não sei que não usando. Vai, continua. Samara, pulou a Samara. Samara, pode falar. Aqui. A gente vê o raio-x da região cervical, né, e perfil, e aqui da coluna, a ressonância da coluna lombar. Em termos da representação, dessas vértebras não vêm subdivididas, né? Está meio que fundidas uma na outra. Na cervical, quem dizer os níveis? Aqui, nos níveis C3 e C4, no caso. Sim. E é isso. E na lombar? A gente tem. Só? E 12 é T12 ali, T2 ali, 3. 2, 3 é muito. Isso. Sabe, são compatíveis com a chamada vértebra em loco, né? É um tipo de anomalia que vai haver a falha da separação dessas de 2 ou até mais corpos vertebrais, vai ser essa informação. É importante falar onde é que está funcionado, né? Se é anterior, se é posterior. Então, o vértebra em bloco vai ser uma fusão congênita parcial ou completa de 2 ou mais corpos vertebrais devido a uma falha na segmentação durante o desenvolvimento. Vai ser uma das causas mais comuns de escoliose congênita e ela pode coexistir em associação com outras malformações, né? Com vértebra, com ausência de vértebras, síndrome de Klippel feio. E aí, enfim, pode ser ventral, né? Quando vai afetar apenas o corpo vertebral, dorsal, quando vai afetar também o arco, ou ambas, né? E se unilateral, a normalidade que a gente vai ter é a escoliose, né? E se bilateral, a gente vai chamar de vértebra em bloco, como foi o caso. Próximo. Lá. Vai lá, assim, tá assim, vai. Bora. Pode até mencionar isso aqui. Vai. Um problema pessoal. Falha na fusão dos processos laterais. Tá vendo? Bora, vamos mostrar. Mostra direito. A ponta as duas mãos seguram no couro, a ponta. Mas tu tá dizendo que tudo isso aí tá com falha de fusão. Olha direitinho a imagem. Que parece um pouco diferente. Olha. Certo, aí tem uma alteração. Mais para baixo tem alguma alterada? Aí. Certo, aí do outro lado, na outra imagem. Não sai daí. Sim, aí, beleza, certo. Isso de baixo não é falha de fusão, tá? É porque o corte está vendo como parcial, tá? Beleza? Vai lá. Não, a falha da fusão dos processos laterais, pelo que ter sido Vai, passando. Passa. Tá, então... Já falaram, passa. Tá.
Os pacientes tinham história de surdez e dificuldade em movimentar o pescoço. O raio-x, corte sagital. Então, raio-x, a gente fala outra forma. Não, se não é um corte sagital, é um perfil. E ali uma TC. Né? Isso. Aí sim uma reconstrução sagital. Aqui na primeira, no Atlas e no Atlas, aqui elas estão parecendo estar fundidas nessas. Os pontos vertebrais parecem estar funcionados. A tomografia é o mesmo paciente. Amém. Fala só o que tu tá vendo. Só falar o que tá vendo. Só falar o que tá vendo. Só isso. Os corpos estão normais? Não estão. Diferente? Não estão. Só isso. Se acertar ou errar, não estou preocupado com isso. Preocupado que você fala o que você está vendo. Só isso. Entendeu? Tá. Eu acho que tá. Se você acha que está normal, não. Eu acho que está normal. Ponto. É isso. Se você acha que está alterado, qual quer que está alterado? É só isso. Não precisa dar nome de nada. Só isso. Eu acho que está alterado. Aí não está alterado. É embaixo. Vai para baixo. Os corpos vertebrais. Sim, esses dois estão fusionados, né? Está vendo espaço entre os corpos vertebrais? Não está. Pronto. Posterior. É o mesmo exame do outro lado. Aí dá para ver melhor que eles estão fusionados. Quais são os que estão fusionados? Esse aqui, esse. É os 3 passos de cima. Por cima. E cima. Esse também, mas 3 passos. Esse aqui é o C2, certo? 3, 4, 5, 6, 7. Então, fusão dos corpos vertebrais de C3, C4. C4, C5. C6. C5, C6? Você quer C5, C6? Quer C2, não? C3, 4, 5, 6, velho. 3, C4, 5, C6. Bom. Acabou. Passa, doutor. É só isso. E associado com essas... Aí a associação clínica. Diferenciar Qual é a associação clínica? da síndrome de Klippel, né? E aí, uma forma de a gente diferenciar, que a gente poderia estar na dúvida, né? É justamente as características que ela disse quando começou o caso, né? Ele tem um pescoço curto, ele tem a flexibilidade do pescoço reduzida. Então, essa faixa baixa. Então, os características como ela síndrome de Klippel. É porque a vertebra bloco é um achado, e essa jurídica é uma então, contém a vertebra bloco dentro dos achados, mas mais mulheres. Pode perguntar como é que ela fizesse. Pode falar. A síndrome de Klippel é a função congênita da coluna cervical de duas ou mais células. E esse achado talvez a malformação congênita mais comumente encontrada na coluna cervical. A apresentação clínica pode ter a tríade do pescoço curto, linha do cabelo baixo, mobilidade limitada do pescoço. A incidência normalmente é de 1 para 40 mil a 5 dias, né? Só que essa incidência não pode ser sobre
identificada todas anormalidades associadas a essa síndrome, escoliose congênita, anormalidade das costelas, fluidez, anormalidade ventricular, anormalidade esplênica. E o mais comum, né, da gente achar é no nível de C2 e C3, a fusão das vértebras, seguido por C5 e C6, seguido pela junção crânio-vertebral e depois pela coluna torácica superior. Este já foi falado. Próximo caso. Aqui nós temos um raio-x perfil da região lombar e uma ressonância também da região lombar. E aí a gente pode observar uma imagem aqui, que eu não diria que fosse fratura, porque não se encaixa totalmente. É uma vértebra índice, né? Na posição anterior. Porque está na posição anterior da vértebra, superior da vértebra, geralmente ele está no canto, ele é corticalizado, não existe falha da cortical aqui, e não se encaixa, né? Aí caracteriza-se pela vértebra índice. E qual é o mecanismo para a formação disso? Não funcionava porque tem a associação com o nome peixe monstro. Os principais diagnósticos diferenciais é justamente a fratura. Uma forma de diferenciar é que na vértebra limbo você não vai poder encaixar perfeitamente o fragmento ósseo. No outro osso pode ter fratura sim. E a fratura, se for recente, né, vai ter realmente partes moles associadas. Isso, exatamente. Forma de diferenciar. Geralmente é aquele formato assim, triangular, né? E a corticalização. E a corticalização mesmo. É mais comum na coluna lombar, depois cervical e antero, e mais comum ser anterior do que posterior. Passa hoje. Esse paciente segue. Duas imagens. A primeira, raio-x for transição fora do lombar, perfil, e assim um ponto de PC sagital, fora do lombar também, onde se observa uma redução difusa da densidade mineral óssea, uma irregularidade das placas terminais superiores e um aspecto também com a situação da ciclose, principalmente na transição lombar. E não sei se aqui também tem bem associado, mas essas irregularidades no contexto das computações de obra, a favor da doença de ferro. Falou com a intimidade. Não precisa nem pedir para o caso ensinar. Então, a doença de Duchenne também é conhecida como cifose juvenil, né? E vai ser secundária a estruturas discais através das placas terminais, né? Então, os nódulos de Schmoll. Então, a gente sempre vai observar, né, na contígua aos placas discais. E as placas terminais enfraquecidas, né, vai favorecer a estrutura discal. E aí vai acabar tendo esse ocultamento dos corpos vertebrais, né, que vai adquirir esse formato em cunha. E a gente vai ver várias placas terminais irregulares, né, pelo menos 3 ou mais corpos vertebrais contíguos, e causando cifose, né, e além de corpos vertebrais estreitados, né, principalmente no aspecto anterior. O principal diagnóstico inicial vai ser com fraturas em acunhamento, né? E principal acometimento vai ser na coluna torácica, seguido do circulatório lombar, e bem raro acometer a cervical.
Próximo. Assim, mas nós temos duas. Nós temos a ressonância à direita aqui, né? Ressonância aqui. À esquerda. Ressonância também. Não, Não, aqui, terceiro. No terceiro. As duas no porte sagital, certo? Aí, nesse caso, nós temos nas vértebras L4 e L3, aqui do lado direito, um pouco mais fácil de visualizar, L4 e L3, nós vemos uma aqui. Nas vértebras L4 e L3. Ah, mas só tem L4 e L3? Nessa era. Nessa era. Ah, não. Aí deve ter. Embaixo também, você não. Embaixo aqui. Não, embaixo que eu digo entre L1 e L3. Na parte da não inferior, nesse caso, nós vemos uma protrusão do disco para dentro do corpo vertebral. Certo? Uma protrusão do disco para dentro do corpo vertebral. É como se fosse uma hérnia discal que foi, no caso, adentrou pelo corpo vertebral. O Caio até tinha comentado que seria na última imagem, né? Poderia ser o nódulo de esporo. Geralmente são achados incidentais, são assintomáticos grande parte das vezes e são encontrados em um exame, às vezes, por uma outra coisa que o paciente vai fazer. Pode ser não incidental? Pode ser. Principalmente se eu for agudo, né? Que vai ter uma pode assim já vai ter pode ser o motivo do exame. Poder passar. Ela pode ser uma pai. Toda que estuda, bora. Tá, e agora? Tem duas imagens de ressonância, primeira de céus, segunda sagital, ambas ponderadas P2, e aí o que a gente vê aqui, a gente vê que a medula ela se continua até se exteriorizar na pele. Né? E aí a gente tem os disrasfismos, que podem ser aberto ou fechado. Quando tem exposição, né, para a pele, fora da pele, seriam os abertos. Aí a gente vê aqui que o espaço subaracnoide ele está expandido, né? E aí a gente, no caso, para diferenciar da mielomeningocele e da mielocele, é a questão do nível com a superfície da pele. Isso. O placode neural, que é essa parte da medula que vai estar exposta aqui, ela pode ser rente à superfície, ou ela pode passar mais para fora da superfície da pele, no caso. E esse caso aqui está mais para fora, seria o mielomeningocele. Aqui a superfície da pele seria tangenciada aqui, a medula, o placode neural passa além dessa superfície para caracterizar a mielomeningocele. O espaço do aracnoide está junto, né? Na mielocele, geralmente o placode ele está assim, sendo um espaço do aracnoide junto nessa como se fosse herniados. Certo. Então, a mielomeningocele é um tipo de disrafismo aberto, né? E a gente vai ser devido a uma herniação do placode através do defeito ósseo com exposição do tecido nervoso, né? E tem muita associação com deficiência de folato durante a gestação, e a maioria vai acontecer na coluna lombossácrea. E aí a mielomeningocele vai consistir na mielocele, que, como foi falado, é a herniação do placode pelo defeito ósseo com herniação de tecido nervoso, para o meio externo, mais a herniação das meninges, mais a expansão do espaço baracnoide. E aí, nessas duas ilustrações, né, foi como ele falou nas imagens passadas, né, na mielocele o placode vai estar ali rente à pele, na mielomeningocele ele vai estar se projetando externamente. E a mielomeningocele tem muita associação com a malformação de Chiari tipo 2, né? Então, você achando lá em cima, procurar embaixo, ou vice-versa.
Lembrando da malformação de Chiari tipo 2, né, que a gente vai ter aquela fossa posterior pequena, vai ter herniação do bulbo, do verme cerebelar, o mesenceto vai ter aquele aspectozinho em bico, compressão do quarto ventrículo, obliteração da cisterna magna. Só é importante também vocês escreverem a questão da medula, né? A medula ela vai ficar ancorada, vai deslocar lá para fora, o saco herniário, vai ficar dentro do placóide. E, normalmente, a gente não está vendo tantos casos de mielomeningocele hoje em dia. Por quê? Porque é uma urgência neurocirúrgica, né? Principalmente se estiver associada ao QIAT 2, porque aqui ela está puxando realmente todo aquele conteúdo lá de cima, está herniando, e aí é uma urgência porque está em contato com o externo. Tá? Seria operar logo. Hoje em dia a gente não está vendo tanto no pós-natal. Definição pós-natal. Os diagnosticam já antes de intraútero, já voltam bem intraútero isso aí. A gente vê outros desafios, principalmente o fechado, porque não é urgência neurocirúrgica, você consegue postergar mais. Então é sempre importante escrever o que há, avaliar se tem realmente que há, né? Ver se é mielomeningocele ou mielocele, uma lipomielocele, tem vários outros. E escrever a questão da medula, porque isso aí pode dar sintoma da medula ancorada, né? Que vocês têm que desprender essa medula aí, senão esse mineral aí vai ter espaço, né? Próximo. Que nós estamos vendo corte de ressonância axial, sagital, em peso, certo? E o que a gente consegue ver na medula, conseguimos ver adjacente, um pouco mais que seja tecido, não sei se é tecido gordo. E aqui também o tecido cutâneo, uma protuberância tecido gorduroso. Porque aqui a gente consegue definir o diagnóstico da lipomielocele, né? Que é basicamente tecido gorduroso intercalado com o placódio, que é causado por uma separação precoce do placódio. Faltou um achado muito importante que você falou. E a bica, né? Os alimentos posteriores, né? Ele faz a herniação aqui. Ah, sim. Perfeito. Perfeito. É a reação do live dia 20. Só fazer um comentário aí. De nomenclatura. Isso aí a gente chama de mielocele, tá? Quando o tecido adiposo, né? Tecido com a torcelina está dentro do canal. Está dentro do canal, ligado ao placóide, até para as placóides de retina, está dentro do canal. Quando é lipomielocele, normalmente a gente chama quando essa interface está no nível do desafio. No nível do defeito, entendeu? Não é quando ele está dentro mesmo do canal. Esse é aquele caso anterior, a gente normalmente descreve como uma lipomielosquise. São intercambiáveis, na verdade, só que eles tendem a chamar de lipomielosquise quando o tecido lipomielósico entra e aí se liga no tecido neural saquinho, né, dentro do canal. Se esse tecido lipomielósico está na falha, tem uma gordura na falha, a gente chama de lipomielosquise. Que essa primeira ilustração aí de cima. Ó, a primeira ali, é realmente a lipomielocele, né? Se ele está sem página da do canal, esquise, né? A da esquerda. Da esquerda, né? Essa aí é qual? Mielocele mesmo. Lipomielocele. A interface com a coisa de como está no nível da desafio. Entendi. O lado ali onde está a difusão, né? Quando ele vai para dentro, é a mielosquise. Ele não está, não. Está dentro do canal. Ali é diferente, ali. A outra lipomielocele. Isso. Então, a gordura vai para dentro do canal. Ela vai para dentro, aquele caso anterior, é mielosquise. Esse, ó, tá dentro. A gordura está no nível da falha. Se não tivesse essa gordura aqui,
Se a gordura tivesse no nível da falha, aí... Se não tivesse isso aqui. Isso. Mielocele. Como tem isso aqui, E quando está lá dentro, aí ele é os 15. lipomelos. E é importante você descrever onde está o nível, porque o neurocirurgião ele vai entrar para ver, vai falar na ponta. Então, se ele vai entrar em cima, ó. Nível acima da lipomelos 15, né? Da falha. Não falha não, do lipoma. Porque aí ele tem um reparo anatômico, ele vai dissecando por dentro e vai tirando. Ele tem que dizer onde é que está, né? Para ter acesso à mentira, também ele vai tirar, vai dissecar tudo aí, vai por cima, vai dissecando todo o lipoma, né? Por dentro. E aí vai soltar a medula, porque eu vou soltar a medula, porque a medula está encorada também. Então, a lipomelos-série vai ser outro exemplo, mas na verdade, de rafismo fechado com ácido cutâneo, que vai ser devido a um defeito na neurulação primária, né? Então, o tecido mesenquimal vai entrar no tubo neural e formar tecido gorduroso, fazendo com que o platôide fique conectado ao tecido gorduroso, se estendendo até o subcutâneo através do defeito. E aí, clinicamente, né, a gente vai encontrar um paciente com presença de uma massa gordurosa subcutânea acima do sulco interglúteo e anormalidades cutâneas. Lembrando que, ao nascimento, pode ser assintomático, né? Mas aí, ao longo do desenvolvimento da criança, né, do bebê, a gente vai perceber. E a lipomelos-série, né, essa ilustração esquerda, cima, a gente vai ver a interface lipoma-placode dentro do canal vertebral. E na lipomielo-meningocele, a interface lipoma-placode vai estar para fora, da ilustração da direita. Como o Dr. Thiago falou, a lipomielo-meningocele pode ter associação com síndrome da medula ancorada, né, que vai ter um cone medular mais baixo, vai ter presente hipotonia, fibra, alteração esfinteriana, distúrbios sensitivos motores e a presença de massa marcha espástica. Direção sagital, axial, sagital também, se ponderar P2 e T2 também. Por exemplo, nós podemos observar uma variação da saco neural, né, da região do fluxo. Aqui, eu acredito que não sei com esse paciente, mas aqui, para o forame vertebral, passando pelo forame vertebral. E aqui, curioso, né, que essa herniação é mais ventral, né, está dentro da pelvis. Então, ela é inclinada, mais pequena, mais posterior. Né? E isso nos sugere que seja uma meningocele. A gente não vê componentes neurais, né, da medular, neurais do satélite. Nessa última aí, associada aqui. E, Tá voltando aí. associado Olha a primeira como. comparando essa com essa, pode já se dar para o clínico. O que está faltando aí? Está faltando Ah, sim. Tem um nome, é uma síndrome. Síndrome da regressão caudal. É síndrome da regressão caudal. Mas aqui, esse resto de saco. Pode ter associação com a síndrome de Kumarina, né? Que vai ter uma formação anorretal, pode ter defeito ósseo sacro-coccígeo e essa massa pré-sacral. E esse nome é por conta do defeito ósseo do sacro, o nome é alguma coisa que lembra Kumarina. Então, a meningocele é um disrafismo fechado com massa cutânea, que vai constituir uma protrusão ou expansão do saco dural por meio de um canal ou forame na coluna vertebral. E como o Leandro falou bem, né? É importante a gente ressaltar que o saco dural não vai conter nenhum segmento da medula. Pode ser anterior, posterior, lateral ou intrasacral. E aí, não o lateral, como tinha o nosso caso, né?
uma das imagens, o saco urinário vai se projetar através do forame. Então, a gente pode ter outros achados, né? Associados com alargamento desse forame, displasia dural e erosão do pedículo. Essa síndrome que falou aí, a massa é a formação cística. Volta aí. Esse aqui, né? Então. É isso? Isso. Falta de vértebra, né? O respeito da vértebra, essa massa anterior, não é massa, né? É o o que mais? E é com uma formação anorretal. A formação anorretal. E não precisa ser a ausência do saco, né? Pode Não, ser não só diz. uma formação. Síndrome de Comarim. Eu nunca ouvi falar disso, certo? Então, faz uma coisa que a gente aprende, certo? Repara isso aí, que o caso eu gosto de estar na prova, essas coisas. Tá anotado, pessoal. Pode cair na próxima prova. Tem uma vez também, né? Tem. Bactéria, né? Também pode ser. Legal. Vai. Isso está bem facinho, né? A Maria estava mencionando isso. Ressonância, sagittal e axial. Aqui é o T2, que é um T1. Tomografia. Não, DC, desculpa. DC e aqui é o ressonância, o T1. Certo. Tem uma área, né? Tipo, como se fosse uma divisão na medula. Pode ser um esporão ósseo ou um esporão fibrocartilinoso, cartilaginoso. Dá para visualizar aqui no corpo sagittal. Nesse nível, eu não vou saber qual é o nível, né, que está na coluna dorsal, e aí a gente está vendo, aí colocando direitinho. Mas tem uma anatomia que faz diagnóstico diferencial também com a diplomielia. O quê? Porque tem uma separação óssea, que são dois canais vertebrais que são uma hemimedula. Tipo 2 são duas hemimedulas por Isso mesmo. Então, a diastematomia vai ser, já foi falar, né? Reforçando, de que tem da medula espiral em duas hemimedulas. Normalmente vai ter associação com uma anomalia de delimitação vertebral. O principal diagnóstico inicial, como a Débora falou, vai ser com a medula duplicada, tipo mielia. E a melhor pista do diagnóstico, né, que a gente nos faz é essa presença de esporão ósseo ou fibroso dividindo a medula. A principal localização vai ser tórax lombar, pode ser focal ou mais extenso, e, como a Marina falou, tipo 1 vai ter apenas um saco dural separado pelo esporão, e no tipo 2 vão ser 2 sacos durais separados. A gente tem aqui uma radiografia da bacia em AP, ultrassom. Esse ultrassom, o paciente era do outro lado, não foi achado limpo. Foi no lado, tá? Não foi achado limpo, tá? E aqui uma radiografia da mão também. Eu vou começar em AP, vou começar por essa, a gente contar, a gente vê que tem a presença de 6 dígitos, né? 6 dedos. Então, provavelmente, a gente tem uma polidactilia central, porque eu vejo que o quinto dedo, ele tem um radar sexto, né? O mindinho está aqui e o polegar está aqui. Então, eu presumo que tenha um dedo supranumerário aqui na região central. Nesse caso, aparenta ter uma fusão, né, dos polos renais, já que, nesse contexto, não foi caracterizado contralateral. Então, e a gente vê essa imagem, né, não tem um plano de clivagem entre os rins, então eu acredito que estão fusionados, talvez seja errado, né? Pode chamar de ectopia renal cruzada. E aqui eu não estou conseguindo ver direito, eu acho que tem
É, o lateral, né? A simetria, acho que o platô, ele tá... Mas não me parece bem uma vértebra, porque eu acho que a vértebra tá completa, porque realmente eu não tenho os fios de lateral dentro. Não, alfuso não. Então, a hipoplasia é lateral, a vértebra que parece do lado. É, parece que realmente... Não é aquela Não, não é invíverde porque tem do outro lado. Eu vejo toda a vértebra, mas o lado superior está mais alto desse lado do que desse. Certo. Mas a malformação, né, vertebral. Ai, gente, não, é antes que eu esqueça também, eu não consigo visualizar aqui o Santos. Me parece uma genesia sacral associada a isso. E aí a gente já viu, mas sempre lembrar, né, no contexto desses achados congênitos, lembrar do Bartel. Sempre que você tiver 2 achados, você deve fazer uma observativa pelo terceiro, pelo menos 3, né, ou mais achados, eles vão caracterizar a síndrome. O Bartel isso, verde vertebral, vascular, a diatresia anal, auricular, C cardíaca. Aí o T é de fístula traqueosofágica, que pode ser com ou sem o E, que é a atresia esofágica. E aí o R de renal, ou ramo de costela, e linhas de membros, que é em relação às polidactilias, oligodactilias, o arqueamento do rádio, está passando criterios também. Ele não é considerado uma síndrome verdadeira, ele é uma constelação de achados não aleatórios, né, porque eles, de certa forma, têm alguma relação, mas não tem uma alteração genética relacionada. Sim. Falado tudo já, vou passar. Você também tem Clex Blade, né, que é o lado da original. Você tem uma radiografia, né, da coluna lombar, né, tem uma ressonância na lombar, o solidão T2. Aí aqui, o sacro está atrofiado aqui, está bem formado. Principalmente do lado esquerdo. Perfeito. Aí aqui a gente tem essa imagem linear, né, dentro do... O polimedular ele está terminando antes do esperado, né? Eu achei que não, mas então o polimedular, ele não está com o formato dele adequado, né? Que seria em filamento, né? Ele está... interrompido, né? Isso, retificado. Então, término abrupto, né? Dele, certificado. Deve sair na frente e atrás, ó. Encefalizado. Não veria as raízes da profila. Acho que dá para ver se aqui, né? É separado, as raízes anteriores, as raízes separadas, tá? Como se tivesse algo destacando, né? E interrompendo a grupo mais juntando aí tudo, né? Mas aí teria... Tipo, o quê? Qual o tipo dessa aí? Quem sabe? É o tipo... Justamente em relação ao cone medular, né? Identificado em forma de charuto, de um cigarro, né? Aí separa as duas as raízes, né? E o outro não, o outro você vai ter uma medula morada, lá embaixo, lá no CP. Então, a síndrome da regressão caudal concerne a normalidade de crescimento e desenvolvimento caudal com alterações de parcimônias associadas. E aí pode variar desde uma genesia hipóxia até uma genesia lumbosacral.
E aí, tipo 1, como o Thiago falou, vai ter uma hipoplasia da medula espinhal distal, mas anomalias sacrais graves, é o que está ilustrado ali. E no tipo 2, a gente vai ter esse alongamento distal do cordão, com filamento e anomalias sacrais menos graves. E podemos ter algumas anomalias associadas, né, como outras anomalias da coluna vertebral, geniturinárias, não retais, notadamente a atresia anal, tríade com marino, foi falado, né, a genesia sacral parcial com primeira vértebra sacral intacta, a massa pré-sacral e malformações anorretais. Esse é o último. Nós temos uma radiografia em AP, certo? Essa radiografia está mostrando um desvio no caso lateral da coluna dorsal aqui. E da coluna lombar também tem um leve desvio para compensar esse desvio para a direita aqui da coluna dorsal, certo? Isso aqui nós temos caracterizado aqui um escoliose, né? Um desvio escoliótico. E, assim, fica bem evidente, né? Mas o que a gente poderia usar para poder... O desvio escoliótico, ele é definido como... ele é definido pelo ângulo, né? Pelo ângulo de Kolbe. Né? E ele é um ângulo traçado entre as placas terminais da vértebra mais inclinada, superior e inferior. Né? Oi? Da vértebra superior e inferior. E assim, é traçado uma linha entre a placa vertebral, entre a placa terminal da vértebra superior e da inferior. E quando essa linha se cruza, ela vai se cruzar muitas vezes aqui lá fora da tela, assim, vai se cruzar fora do plano. Esse ângulo aqui seria o chamado ângulo de Kolbe. E o que a Marina falou é que essa inclinação em relação à vértebra ápice, que é a vértebra mais lateral, né? Mais afastada do centro. Como o Eike falou, como ela se cruza fora do plano, a forma que é calculado para poder conseguir estimar esse cruzamento fora do plano é fazer as duas retas em 90 graus. E aí, a junção dessas retas é que, como a gente vê que fora do plano, é esse ângulo aqui que a gente quer saber. Então, a gente traça essas retas em 90 graus. E aí, o que acontece? Na geometria que a gente aprende no colégio, a gente vê que um quadrilátero, os ângulos internos desse quadrilátero devem somar 360. Se a gente já tem 180 graus aqui, esse ângulo interno do quadrilátero é 180 menos o ângulo que a gente quer saber. Se a gente traça essa linha reta, a gente sabe que esse ângulo completo é 180. Então, se quer 180 menos o ângulo a gente consegue ver aqui. Aí, como tal os nossos ancestrais faziam, a gente pode usar um transferidor e descobrir esse ângulo. E aí, esse ângulo é o que a gente quer saber, que é o ângulo fora do plano, que é o ângulo de Kolbe. Ferramenta, né? De uma ferramenta que eu pesquisei na internet, porque eu usei. Porque eu usei. Eu sou querido, sou moderna adiante. O transferidor, eu ouvi falar que as pessoas usavam. Gente, tem uma rua, ancestrais são literalmente literalmente usavam. Exatamente, é isso. Certinho. Então, só lembrando, o ápice vai ser a vértebra principal de desvio do centro da coluna. As finais vai ser que tiver inclinação máxima em relação ao ápice. As neutras são as vértebras que não vão ter evidência de rotação. E as estáveis vão ser as vértebras mais distantes, que vão ser cortadas por uma linha traçada verticalmente no centro do sacro. E importante também a gente determinar o tipo de curva, se é primária ou secundária. As primárias vão ser as curvas maiores, né, que vão normalmente desenvolver primariamente, e as secundárias vão ser as menores, que vão se desenvolver para poder compensar as anormalidades geradas pelas primárias. E se essa curva é estrutural, o ângulo de Kolbe maior que 25, ou não estrutural. É isso. A vértebra maior, no caso, a vértebra, o ápice do... Não, pode... no caso, o ápice do corpo vertebral, o que está mais à direita, no caso, que está mais... exatamente, está mais externo aqui no caso da escoliose,
em geral, são corpos vertebrais que apresentam um grau de rotação, né? Um desvio, no caso, central, que é classificado, existe uma classificação, né? Seria a classificação de Wilson, que é uma classificação que estima, classificação de Wilson não, desculpa, classificação de Nash-Mould, exatamente. E, no caso, vê pelos pedículos, né, a lateralização, o grau de rotação do corpo vertebral. Tá? Vai de 0 a 4. 0 é com os pedículos não simétricos, 1 é quando o pedículo de um lado já está mais, no caso, desaparecendo, assim, no caso que ele está mais rodado, né? E assim sucessivamente até 4, o pedículo do lado passa da linha média. Também tem a tendência de cola que parte do mesmo princípio, só que ela usa como base o processo espinhoso em vez dos pedículos. Bem complementada.